A ruptura das ilusões narcísicas. Procurei deixar claro que o narcisismo faz parte do arcabouço psíquico do ser humano. Então aqui ele fala, não trabalha só nesse sentido patologizante e diagnóstico, mas o narcisismo como estruturante do indivíduo e muito importante na questão pessoal, relacional, grupos, né? Porque é a partir do nosso narcisismo que a gente tem a possibilidade de amar e se relacionar com o outro também. Todos somos narcisistas em maior ou menor grau. Aqui tá a revelação. Sentimos o mundo narcisicamente. A própria criatividade está vinculada ao narcisismo. Eu querer me desenvolver, eu querer ser melhor do que eu sou. Eu perceber as minhas falhas, querer corrigir, querer me aperfeiçoar nisso e naquilo, é graças ao meu narcisismo. Tanto que o artista, com frequência, é visto como um narcisista. E precisa trabalhar esse narcisismo, porque se ele não investe, não acredita no potencial, na imagem dele, ele não tem condições, ele vai ficar ali esperando que alguém o reconheça, mas às vezes ele precisa também acreditar no taco dele. Muitas pessoas assim têm um talento e têm capacidade e ficam embotadas nesse talento. Muitíssimas pessoas, eu acredito, que não se desenvolvem por falhas narcísicas, de não confiarem no próprio taco, de se sentirem sempre inadequadas. Mas Raquel, hipoteticamente falando, eu concordo com isso, tá? Não discordo de nada do que você está falando, mas se eu não reconheço você, vamos supor que eu vou usar o seu serviço de psicanálise. Então, se eu não reconheço você como uma boa psicanalista, você pode ter todos os diplomas do mundo, mas se não houver o reconhecimento externo dessa persona, quando você está atuando como psicanalista, você não é que você não tem sentido, mas você não tem o valor que você deveria ter se o outro não te reconhecer. Isso que eu estou querendo falar. E qual outro, né? O adulto, ele... O mundo que você se relaciona, você precisa ter reconhecimento, senão você é um nada. Sim, a gente tem a necessidade, sim, de reconhecimento, assim, de valoração, assim, mas ela é diferente da necessidade de uma criança, assim. Eu consigo me validar, eu consigo, inclusive, estar do meu lado, acreditar no que eu acredito, mesmo se ninguém, olha, eu fiz isso, eu falo, ai, que horror, credo. Daí a criança fica triste, não quer mais mostrar aquilo, inibe, se embota, né? E pode ficar com a autoestima muito abalada. O adulto, ele tem condições de não, meu trabalho é esse. Se você não gosta, problema é seu. Talvez. O problema, tipo, então eu preciso encontrar um outro público? Será que eu preciso mudar o meu trabalho? A pessoa pode ter um narcisismo suficiente, às vezes até a ponto de entender, não, eu quero trabalhar com outro público. E daí, às vezes, pode ser um narcisismo assim que limite ela, no sentido de não conseguir se relacionar ali com determinados grupos e ficar muito restrita a iguais, a semelhantes, assim, não conseguir estabelecer pontes comunicacionais, não conseguir perceber o outro, e daí cria-se os abismos narcísicos. Então, o narcisismo, ele é muito importante, confiar no próprio taco. Eu mesma conheço pessoas talentosíssimas e às vezes até nos sonhos assim que elas me narram, assim, aparece a questão da insuficiência, assim, essa questão do não está bom, e daí a pessoa se sabota na vida e no sonho ela precisa fazer algo, ela vai fazer outra coisa,
ela se distrai ou ela não encontra a roupa adequada ou algum impeditivo, né, que nesse sentido, assim, as coisas que nos atrapalham, assim, que põem barreiras, empecilhos, e se a gente não tiver um narcisismo forte, não no sentido de inflação egóica, de autoilusão, mas assim, o mínimo de fantasia, de eu acreditar que não, eu posso dar conta, eu posso fazer isso, fantasia calcada na realidade, claro, não é uma fantasia megalomaníaca de eu posso tudo, eu dou conta de tudo, né? Não nesse sentido, mas o mínimo de fantasia a gente precisa ter no sentido de positivo, de acreditar, de por mais que isso seja difícil, se eu me empenhar, se eu me dedicar, eu estudei isso, eu dou conta. Então eu preciso acreditar no meu taco. Eu me preparei para isso, por que eu não consigo investir na minha imagem pessoal, profissional, não consigo trabalhar com isso, vender meu peixe, etc. Porém, inconscientes de nossa precariedade cognitiva, tendemos a achar que nosso ponto de vista é o centro do universo, enquanto ele é apenas a vista de um ponto. E é muito legal, às vezes, quando a gente está muito convicto de algo, assim, a gente está tomado por um conteúdo, fascinado, e alguém chega, já aconteceu muito comigo, assim, mas Raquel, será que isso não é apenas o seu ponto de vista? E quando a gente está muito convicto, né, do nosso ponto de vista, às vezes é difícil perceber isso, que é apenas a vista de um ponto, né? Que se você vê por outro ponto, existem muitas formas de ver. E isso é legal, é muito bacana perceber isso, porque rompe, sai de um lugar de limitação e rigidez e ganha espaço, abertura para outras possibilidades e a criatividade. Claro que você vai, às vezes, ter uma preferência enorme por um ponto em detrimento de outros. Mas, inclusive, perceber e validar isso requer um tanto do nosso narcisismo. Para se validar, para acreditar na vista do seu ponto, no seu ponto de vista. Esse ponto percebe os objetos e a si por representações que foram construídas narcisicamente, por preferências pessoais, por escolhas, por moldes, por formatações assim que me eram mais fáceis, mais agradáveis. Então, narcisicamente, a gente construiu esse ponto de vista também. Por isso mesmo, nosso narcisismo, quando a gente fala, por exemplo, não gosto de fulano, não sei, fulano não gosto dele. Às vezes tem muito do nosso narcisismo, porque é um indiferente, é um não eu, e às vezes ele vai me trazer questões até da minha própria sombra, coisas que eu não reconheço em mim, ou que eu não gostaria de ter, que eu penso que eu não tenho, e etc. Então cabe aí também o nosso preconceito, né? Assim, quando eu não gosto de fulano, não sei porquê, às vezes ele fala de algo meu que eu não gosto, ou de algo que eu abomino, né? Que eu tenho um certo preconceito, pequeno, médio ou grande. Que isso é algo da esfera humana, né? Não é algo assim de outro planeta. É mais, ninguém é preconceituoso, mas a gente sabe que o preconceito existe, né? Mas ninguém vê a si como preconceituoso. Por isso mesmo, nosso narcisismo nos coloca em constante frustração, desenhando no decorrer da vida o desmanchar do véu de Maia. Então, o véu de Maia, essas ilusões que eu criei, essas imagens em relação a si, em relação à família, às instituições. Então, a gente vai assim se frustrando em relação às vezes às amizades,
aos parceiros, e isso também é importante, esse desmanchar, a dança da desilusão, ela é importante. É importante que alguns castelos se desmanchem para que a gente possa ver o que há além deles, quando a gente perde ali a fascinação em algo que parecia tudo pra gente, era uma fantasia muito forte, ela se desmancha. E agora, será que vem uma nova fantasia para me salvar, para me levar adiante? Como que fica? Como que o ser ressurge, renasce a partir desses desmanchares de véu? A alma humana contém em si as fantasias que levam o homem à ação, levando-no à própria vida, como bem destaca Jung. Então, Jung traz muito essa questão. Claro que o que Jung chama de fantasia, para algumas pessoas, ele levaria porrada, né? Se ele falasse, não, a sua fantasia. Não, isso é verdade, Jung. O que você está falando que a minha verdade é a minha fantasia? Como assim, Jung? Porque a fantasia ela é muito poderosa e sedutora. Às vezes ela pode ser muito mais forte, ter um caráter assim de verdade, ser maior do que o mundo, no sentido de ter um caráter de ser mais real do que o concreto. Então elas têm esse potencial e às vezes a gente percebe, inclusive em algumas religiões, que religiões e grupos espirituais ou formas de espiritualidade, o quanto mobilizam e salvam a pessoa quando ela tem isso, quando ela tem essa conexão, essa espiritualidade legítima, o quanto isso traz vida, vigor e renova a alma dela, o quanto isso traz às vezes resiliência, faz com que ela consiga transpor barreiras, situações difíceis, assim, e saia viva, não só sobreviva, que vá além do básico, né? Então, isso requer do nosso narcisismo e das fantasias que nos movem, que nos mobilizam. Ninguém sobrevive só com a realidade. Essa é uma nutre a outra. Um ser que tem alma é um ser vivo. A alma é o que vive no homem. Aquilo que vive por si só gera vida. Por isso Deus insuflou em Adão um sopro vivo, a fim de que ele tivesse vida. Com sua astúcia e seu jogo de ilusões, a alma seduz para a vida a inércia da matéria que não quer viver. Então, sem a alma não tem vida, tá? Rendido a uma inércia sem fim. A alma tem esse poder da fantasia para tirar o sujeito da força maior que existe, que é a inércia. Ela, a alma, convence-nos de coisas inacreditáveis para que a vida seja vivida. A alma cheia de ciladas e armadilhas para que o homem tombe, caia por terra. Nela se emaranhe e fique preso, para que a vida seja vivida, assim como Eva no paraíso não sossegou até convencer Adão da existência da maçã proibida. Então a alma vai gerar movimento, vai trazer perturbação, vai trazer vida, vai também incomodar, né? Já viu que a Eva aprontou ali, o Adão estava sossegado e chegou Eva ali com serpente, maçã. Se não fosse a mobilidade e a iridescência da alma, o homem estagnaria em sua maior paixão, a inércia. Um certo tipo de razoabilidade é o seu advogado, um certo tipo de moralidade acrescenta sua bênção. Porém, ter alma é a ousadia da vida.
pois a alma é um daimon doador de vida, que conduz seu jogo élfico sobre a existência humana, motivo pelo qual no interior do dogma ele é ameaçado e favorecido com castigos e bênçãos unilaterais que de longe ultrapassam os merecimentos humanamente possíveis. Céu e inferno são destinos da alma e não do cidadão, que em sua nudez e estupidez não saberia o que fazer consigo numa Jerusalém celeste. Então a alma é esse fio condutor da vida. Ai, meu computador aqui tá com a alma dele, tá com encosto de alma aqui, porque às vezes ele sai do lugar, gera um movimento, um descontrole. Então a alma ele faz esse contraponto assim com o espírito, assim que seria esse interior do dogma, e a alma abala, muda as estruturas, traz movimento, vai do céu ao inferno, assim, ela é o arquétipo da vida. Então, a definição aqui de vida ela é muito diferente da biológica, assim, a gente está falando da vida tal como talvez fala-se no cristianismo, no sentido de deixe os mortos, enterrem os seus mortos. Ele está falando de pessoas parcialmente mortas no sentido de sem alma. E faz paralelo com culturas indígenas também, que falam da perda da alma, que o homem branco, muito racional, muito controlador, que não se depara com surpresas, que está tudo sob controle, o Deus dele é o médico. Então ele não está conectado à vida, assim, de certa forma ele está parcialmente morto. E ter alma talvez seria esse estado perturbatório, esse estado de chegar ao céu e chegar ao inferno, coisa que a gente não alcança mais nenhum e nem outro. Tem o benefício de não alcançar o inferno, mas também o ônus de não alcançar o céu. Tem uma proteção em relação à própria alma que é perturbadora. A alma também se confunde com daimon. Não é moral nesse sentido. Aqui ele está falando que a alma não é moral, quer vida e indiferenciação, enquanto o espírito quer diferenciar em vez de unir. Então aqui tem um princípio agregador, unificador, que mistura, que promove um caos, e o espírito promove a ordem, a diferenciação. São opostos, certo? E ambas são importantes, são opostos complementares, né? Não inimigos, e um não pode subjugar o outro. O espírito não pode subjugar a alma se subjuga o espírito, são os estados assim de loucura, de perda da consciência, assim, e ruptura com a realidade, é ir ao caos, né? Mas é na alma que está o gosto pela luta e pela conquista. Então ela que acende essa luz, essa vontade, quando as pessoas chegam assim nessa depressão profunda, que a vida perdeu o sentido, que nada mais tem graça, que não encontram razão, que o trabalho não tem graça, a família não tem graça, nada mais tem graça, é a perda da alma. Então a alma não só perturba, mas também traz esse gosto, acende uma chama, a vontade de conquistar
curiosidade, sensualidade e o narcisismo. Também provém da alma, também é ameaçador, também pode fazer com que o sujeito rompa com a realidade, assim como a alma é essa ameaça à ordem, assim, ao real. O narcisismo também pode ser esse apego a uma imagem, a um ideal e o rompimento consigo, no sentido patológico, não no sentido saudável e criativo, que é aquela libido básica, assim, para ter confiança no meu taco, no que eu fiz ou no que eu não consigo fazer, que eu posso melhorar, que eu posso me aperfeiçoar nisso, eu me valido nisso, eu não sucumbo às questões assim inconsciente de culpa, de invalidação, eu consigo superar esse arcabouço assim que às vezes é herdado assim de sentimentos de inadequação e, e consigo bater de frente com eles ou de forma dialética assim falar não, peraí, será que eu não posso mesmo? E se eu tentar? E se eu tentar de outro jeito, não deu certo? Eu consigo promover uma dialética com essas forças que as pessoas, os sabotadores internos seriam, né? O que são esses sabotadores, se não aspectos desconhecidos, crenças às vezes desconhecidas que nos puxam o tapete, que a gente tá lá afirmando uma coisa, dizer eu posso, eu posso, eu posso, e vem uma voz imperativa do inconsciente e fala, viu? Falei que você não podia. E às vezes, não, mas por que eu não podia? Promover essa ponte, esse diálogo, né? Mas é essencial o sujeito manter viva essa chama, porque essa chama, essa luzinha, às vezes é a única coisa que ele tem, esse ímpeto. Assim, não pode deixar apagar por essa corrente, essa onda muito maior que vem para dizer, tá vendo? Você é pequeno, eu vou te engolir, né? Porque eu tô fazendo uma analogia aqui, o consciente é sempre menor e frágil, como Jung inclusive escreveu sobre isso, falando sobre o que é a consciência. Ele fala que ele viu num sonho que havia uma luzinha assim semelhante de uma vela que balançava e quase se apagava e por trás dele vinha uma sombra devoradora que ameaçava constantemente aquela chama e ele resolveu proteger aquela chama. E ele falou, por maior que seja essa força, essa escuridão que tenta apagar esse vento que fica assolando essa vela, essa chama é a única coisa que eu tenho, por mais frágil que seja, em relação a essa escuridão que é infinita e é muito maior. Então a gente precisa preservar esse senso de eu, a luz que nos faz acreditar, que nos faz acreditar na gente, na vida e depois em outros momentos estender isso também para as pessoas, para o mundo à nossa volta. Então essa é a chama que precisa ser preservada, a chama da consciência. E a alma pode sim ser um fator de ameaça. Então, a alma pinta o mundo com as suas cores, enquanto o espírito quer o preto no branco. Esses dias, eu estava refletindo sobre isso e me veio uma frase que acho que tem a ver com isso, né? Eu coloquei que a alma é a mãe de toda a arte e o espírito é o pai de toda a ciência. Então são forças diferentes, assim, elas são esferas diferentes, o espírito e a alma. Eles não vivem separados, mas com o tempo o espírito cresce, pois se a alma é uma expressão do corpo, ela também envelhece,
e aos poucos vai perdendo os desejos, as esperanças e as ilusões. Mas as ilusões, elas são importantes. É isso que Jung fala na questão da fantasia. As fantasias, como as religiões muitas vezes só combatiam a ilusão, a fantasia, ilusão e fantasia. O Jung, não, peraí, minha fantasia. Minha vida inteira foi de erros e bobagens por causa dessas ilusões e dessas fantasias. Mas se elas permanecem, se elas se perpetuam, o que elas dizem sobre nós? Vamos olhar, antes de nos livrar delas, de queimar, de Deus que me livre, vou me bloquear em relação a isso. O que elas são? O que elas vêm acender em mim? Que lado meu é esse que precisa dessa fantasia? E por que ela entra, né? Se não há uma lacuna, se não há uma falta, se não preciso dessa chama que me mobiliza, que em algum momento talvez ela venha assim, passe despercebida. Eu olho para ela e falo: ó, fantasia. Eu te conheço de outros carnavais, já vi você assumindo diversas fantasias diferentes, diversas formas, mas agora, tipo, já passou o meu carnaval. Mas até para isso a gente precisa ter se relacionado, não só se blindado, não só recalcado, assim, não só reprimido. Queimar um pouco nessas chamas, e isso é muito perigoso. Aí entra o medo dos psicólogos e psiquiatras. Será que todo mundo pode queimar nessa chama? A gente tem históricos de pessoas assim que sucumbiram. Então, todo mundo pode? Será que até que ponto? Será que a gente precisa evitar que a pessoa vivencie as suas fantasias ou precisa permitir isso de uma forma segura? Claro que seria um privilégio muito grande, porque pensando na sociedade capitalista, né, na questão das massas, né, a gente não tem um mundo suficiente para todo mundo viver as suas fantasias. Então, e fantasias bonitas, fantasias de um mundo melhor, que as crianças trazem essa questão da empatia muito forte, da preocupação com o outro. Ontem meu filho, assim, eu fico encantada, assim, com a pureza que a gente vai perdendo, que a gente até olha, mas a gente não dá voz para os sentimentos. Meu filho perguntou: mãe, você comprou Yakult da moça? Daí eu falei: comprei. Por quê, filho? Ele falou: quanto dinheiro você deu para ela? Daí eu falei: acho que eu dei R$ 40. Daí ele falou: ai, que bom, mãe, porque esses dias eu vi ela, eu achei que ela tava muito triste. Eu achei tão bonitinho, sabe? Ele se preocupar, ele olhar para o sentimento, essa pureza, né? Essa bondade, que às vezes a gente vai se blindando com objetividade, não se importando, passando as fantasias assim que às vezes a criança tinha de um mundo Que idade ele tem? mais justo. Meu filho tem 7 anos. Que fofo. Fofinho, né? E pensa, né? A gente mora em São Paulo, a gente vê tantas caras tristes, tantas pessoas desconhecidas, tristes, e se a gente não tiver uma blindagem em relação a isso, a gente não consegue sair de casa. Assim, se a gente tiver, assim, muito, assim, empatia demasiada, assim, a gente pega, né? As emoções são contagiosas, assim, a gente fica sofre muito, né? Carrega o sofrimento do mundo no peito, nas costas, né? Então a gente vai criando essas defesas, essas blindagens. Então, o espírito, ao contrário, vai cada vez mais
reconhecendo e tornando-se o que era desde o princípio. O princípio da realidade aqui, o espírito, né? O eu sou. E não dá para brigar, assim, não dá para entrar em guerra, porque as religiões, às vezes, esse princípio masculino, espírito, oprimir o princípio feminino só porque é perturbador, ou endemoniar esse princípio feminino, essa Lilith que perturba, que incomoda, vamos excluir ela, vai para a morada dos demônios. É isso que as religiões fazem, é projetar essa alma, tentar conter o incontível, aquilo que não dá para conter, e é ameaçador para o princípio da realidade. Põe à prova, né, a todo instante. Vai do céu ao inferno, é capaz de tirar, é contra a sociedade que busca a estabilidade, assim. A gente acha que o bom, o correto, o saudável é estabilidade, até na frequência cardíaca. Eles achavam que um coração saudável era um coração que tinha oscilações assim sempre muito ali numa certa frequência e não tivesse picos nem altos e nem muito baixos. E hoje já se questiona isso, porque um coração que aguenta um pico alto e um pico baixo é um coração mais forte do que aquele que não pode nem com pico alto e nem com pico baixo, né? Então, assim, até né, nessa esfera da estabilidade, assim, a gente vai ampliando as fronteiras, a concepção, a percepção da realidade. O princípio de realidade faz desbotar várias concepções ilusórias acerca do mundo. Nossas representações passam por violentas metamorfoses no decorrer da vida. A condição humana está envolvida num complexo jogo que pode lembrar a alegoria da caverna de Platão. Com o passar do tempo, passamos a entender que as nossas representações são meras sombras em uma caverna, que é o nosso aparelho psíquico, que aquela verdade, as coisas são assim, eu estou vendo a realidade, eu enxergo o mundo, é a nossa representação. É aquela coleguinha nossa que chega e fala, mas isso não... Será que isso não é o seu ponto de vista? Mas isso é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é isso, é a vista de um ponto. Então, com o tempo, com a maturidade, a gente vai também saindo dos extremismos, assim, nesse sentido. Ou não, né? Ou vai para outros. Tem gente que faz assim, tá no extremismo, daí vai pro outro, né? Porque começa a combater, lutar consigo próprio, né? Tipo, agora vou lhe dizer o oposto do que eu disse antes. Porque agora eu tô no outro polo, né? Agora eu ciclei e fui pro outro polo. Então, às vezes, nem sempre o tempo e a maturidade gera esse espaço de uma flexibilidade interior que seria um ideal, talvez. De outra maneira, também pode ser dito que existe uma trajetória teleológica em que gradativamente vamos percebendo a impermanência de todas as coisas. Como nos ensina o budismo. Então a gente falou mal do budismo que consta... Mal não, desculpa. Mas assim, no sentido de que constatar tudo é ilusão, nada permanece. Mas você vai falar para a pessoa que está fascinada e está falando, não, o mundo é isso. O mundo é essa parede que eu tô vendo aqui. Não, fulano, lá fora, você tá vendo o reflexo, a luz tá lá fora. Não, 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 não. Eu tô vendo isso daqui, é a realidade, você tá negando aqui o que eu tô vendo e tal. Então, tem todo um preparo, assim, né? O budismo, ele pode ser assustador, agressivo, assim, porque traz uma verdade que nem todos
estão preparados, assim, da impermanência, de tudo passa, nada permanece, a mente cria coisas, dá sentido, cria um sentimento em relação àquilo, produz todo um cenário e tudo isso vai se desfazendo, vai se desfazendo, vai se desfazendo e a gente, do ponto de vista científico, mais a gente não sabe mais nem o que existe, se a gente existe, se o átomo existe, se o que, o que é isso, né? Então as certezas elas vão se desmanchando, elas vão ruindo com o tempo. O apego que a gente tinha às coisas que nos davam sentido nos leva ao sofrimento, à impossibilidade de abrir mão das coisas que davam sentido, que davam segurança, que nos davam chão. Observamos em nossa curta permanência no espaço-tempo que nosso envelhecimento obedece uma marcha definida, na qual vamos nos encurvando em um mundo que não para de se renovar, alheio à nossa marcha solitária. A natureza ou a vontade é indiferente ao nosso sofrimento narcísico. Como esse mundo, como ele está assim, as coisas estão do avesso, as tradições se perderam, olha só, os jovens estão questionando coisas que, valores que a gente tinha como certeza, assim, inabaláveis, estruturas inabaláveis estão sendo questionadas. Isso é um grande sofrimento. Olhar, se você olha assim numa perspectiva pequena, numa ampla perspectiva, isso não é nada, isso se dissolve. Então, o sofrimento também vai da nossa perspectiva. Até tem um conto budista, né, que onde você está diluindo a sua dor, se a dor for um pedaço de sal e você dissolve esse pedaço num copo d'água, fica muito salgado. Se você dissolve no oceano, não faz, ele some, ele se dilui lá com outros sais, com a quantidade imensa de água. Então vamos perdendo a beleza, a força física, o poder de sedução, o fôlego, o vigor, também o desejo de construir algo de grandioso, aquele ímpeto heróico, além das esperanças de permanecermos no tempo. Então tudo se vai, né? Até aquele pai de família, aquela imagem, hoje em dia já não tem mais isso, o jovem não respeita a sabedoria do mais velho, ele não encontra, às vezes, aquela devoção, aquele carinho que ele teve com o pai, ele não pode não esperar isso dos filhos e certamente, dificilmente terá, se a gente olhar para essas gerações assim, talvez alguns reconhecimentos virão, talvez o pai não esteja mais aqui, né? E acontece muito, assim, de perceber as qualidades. Quando estava vivo, estava ali em constante subjugando, brigando, e depois que está no outro plano, que, olha, ele não podia ser de outra forma, assim como eu agora percebo as minhas limitações e sei que a gente vai até um certo ponto e depois as nossas limitações a gente precisa integrar e depois elas se tornam também limitações na esfera física e em vários sentidos, né? Não que o físico limite o espiritual, às vezes muito pelo contrário, né? Então tem muitos mistérios, muitas coisas para se descobrir além dessa zona de turbulência, assim, desse mar onde as ondas estão quebrando, de regiões de mais profundidade, assim, que são abissais, desconhecidas. Enquanto isso, observamos outros que vão nascendo, construindo coisas grandiosas e tornando-se belos, numa corrente de gerações que nos esquecerão com alguma facilidade.
As fixações narcísicas dificultam o amadurecimento da personalidade e a necessária transformação narcísica. Então, não abrir mão dessa imagem, não abrir mão dessa questão assim de. Vou dar um exemplo aqui. Pai, eu falo pro meu pai, tem agora, ele percebe seu corpo não é mais de quando você tinha 40 anos de idade. Não, vai lá, faz, cai, se machuca. Teve um processo bem complicado final de ano que fazer coisa que não era assim, acho que achou que tinha uns 25, se machucou, tá desconectado no corpo, ainda tá ligado a uma imagem. E algumas pessoas falam isso, sabe? Elas têm uma noção, uma percepção do corpo delas como se elas fossem jovenzinhas, assim. Uma mulher me falou, uma mulher de 60 anos, ela falou que ela tem uma imagem que é como se ela tivesse 25. Por isso, muitos procedimentos, porque ela não se vê. Ela fala, uma face de uma mulher de 60 anos não combina comigo. Ela falou, a minha face é 25, no máximo 30 anos. Daí a gente fala, nossa, tá presa numa. Não tem nada errado se a pessoa tem condições e dá conta disso e quer provar isso de manutenção estética, e isso é importante para ela. Tem essa Afrodite muito forte, mas pode ser uma prisão. Pode ser uma prisão. Mas ela acreditar que ela tem 30 anos é caso de tratamento mesmo, porque você quer aparentar, ok, mas acreditar, isso me chama atenção, né? Não, ela se vê. Exato. Ela trouxe Ela tem esse certeza. conflito. Ela percebeu esse conflito, na verdade, assim, porque tá tendo muito essas discussões e tal. Daí ela fala: ah, porque falam que eu tenho que aceitar a minha idade. Mas para mim, a idade que eu me vejo não é essa. Tipo. Então, pode ser uma poela, né? É uma poela. Então, e gera sofrimento, né? Essas fixações narcísicas dificultam o amadurecimento da personalidade e as necessárias transformações narcísicas. Mas lembrando, pensando na questão do puer e da poela, amadurecer, transformação é igual morrer, não tem diferença. E se tomado do ponto de vista literal, leva a isso. Então, parece simples e é algo de uma complexidade assim imensa. Se amadurecer é igual morrer, como a Marie von Franz fala, do puer. Que às vezes eu trago algumas citações que eu estou fazendo, correlacionando com outras falas que não estão aqui presentes. O self grandioso, respaldado por uma cultura que o privilegia, envolve a consciência eclipsada nos véus da deusa da ilusão. Então, onde que está o nosso self grandioso? Quem carrega esse ideal de ser humano, esse potencial máximo humano que a gente está lutando para atingir, ou já abriu mão, já nem acredita mais nele, ou ele vem em alguns momentos nos abastece, porque é um aspecto assim que a gente projeta em pessoas, em instituições, a gente se relaciona com ele, nos inspira, nos infla, nos mobiliza também, né? E também mantém a consciência eclipsada, presa nos véus da ilusão. Então, são muitas as prisões de Maia, né? As seduções. O que é esse self grandioso? Qual que é a grandeza real, né? A gente vai questionando como a deusa Maia vai te seduzir, como ela te capturou, qual que é
qual que é o nosso tendão de Aquiles, porque a deusa Maia ela conhece, né? Então ela sabe onde que tá a falta ali para ela brincar justo com isso, né? Ela sabe aquilo que a gente tenta esconder da gente mesmo no calcanhar ali na sombra para a gente não ver e tentar atacar ou não gostar de quem revela isso pra gente. Quando passamos a nos identificar mais com o espírito e com o desenvolvimento da consciência, e a luz que provoca a sombra na caverna nos convida a despedirmos-nos de nós mesmos, dessa imagem representativa que a gente tinha de nós, assim, isso é, das nossas representações onipotentes, paulatina e naturalmente vamos conhecendo a realidade simbólica e podemos ter uma atitude mais ativa em relação à vida. Porque dando conta dessas fantasias, dessas representações, nós temos elas. Inconscientes, como escolhemos viver, pode ser mais prazeroso, mas elas nos têm. Então, saber que é possível não despertar, passar uma vida inconsciente olhando para essa representação, acreditando nela, sabendo que a fantasia que nos nutre em um momento pode nos nutrir, em outro nos adoecer, nos enfraquecer, e entendendo as nossas dificuldades e limitações no sentido de apego, assim, de sermos humanos, não somos esse self grandioso que é capaz de se libertar de todas as amarras e materializar essa luz plena. Nós somos criaturas dotadas de sombra e às vezes inconsciente da nossa sombra e da nossa luz. Porque, de certa forma, conscientizando da sombra, a gente também tem mais base suficiente, não sendo possuído pela sombra. Assim, ter consciência da sombra não é ser tomado por ela, ser tomado, engolido por ela é não nascer, é não brotar, é não ir para a vida, assim, é não florescer, é não dar o que eu tenho de melhor para o mundo, quando a pessoa é engolida pela própria sombra. Ela é como um não nascer. Então já é ali na semente, né? Não vinga, né? Nesse sentido de individuação, de todo mundo veio para ser aquilo que é. Você veio, fazendo analogia com árvores, você veio para ser uma semente de carvalho, você vai ser você não vai virar um pé de uva, você vai ser um carvalho. Então não é ser qualquer coisa, a gente tem que usar os nossos potenciais, ser o que a gente veio para ser e cumprir exatamente isso, não é ser um dragão, uma coisa que não me pertence, eu tenho que estar de acordo com as minhas possibilidades, estar conectado com essa semente, assim, porque se eu tô presa numa fantasia de um eu grandioso e tentando ser algo que eu não sou, também tô presa e limitada, embotada e não me permito ser o que eu sou. Sou uma semente de carvalho e tô tentando ser um pé de laranjeira, porque eu acho a laranjeira muito mais bonita, muito mais interessante. Então, em outras palavras, quando estamos munidos de capacidade simbólica, jamais diferenciados dos selfies objetos, lidamos com o outro como um centro independente de nós mesmos. Ou seja, temos mais possibilidades de desapego em situações que antes, pela indiferenciação, poderiam fazer sangrar feridas narcísicas. Então, assim, estar diferenciado, assim, o não projetar a minha dor no outro, assim, não tentar ter que salvar o outro, porque o outro é o porta-voz para essa minha dor. Eu estou conectado
com a minha dor. O outro é um centro independente. O outro, por mais que seja meu filho, meu pai, minha mãe, é um adulto, é um centro independente e tem dotado de capacidade para fazer as escolhas, para brotar da forma dele. Se eu broto, se eu vivo a minha vida e venho a ser o que eu sou, eu estou inspirando não ele a ser como eu sou, mas ele também lutar para ser o que ele é. Se antes da conscientização da ferida, reagimos passivamente, pois uma reação não é uma ação. Isso é, sem o domínio do ego, agora diferenciados, livres do falso ideal de ser o centro do mundo, somos recompensados com liberdade e autonomia e reagimos aos fatos na dimensão apropriada da situação. Aqui erra-se menos a mão, assim, tá? Não tão imbuído, não tão envolvido do complexo, assim. Quando eu enxergo o meu pai como um ser humano limitado, como eu sou, talvez num outro momento da vida, assim, onde eu ainda consigo acreditar ainda estou num domínio mais egóico, assim. Então estamos em fases diferentes. Eu não dou esse poder todo que antes me colocava em conflito, que ativava esse complexo e que daí eu não estava mais lidando com o meu pai, e sim com o arquétipo de um pai bom ou terrível. Então eu me liberto desse complexo, e o centro do complexo é o arquétipo do pai. E aí o pai, ele tem muitas dimensões, né, espirituais. Conhecer a condição humana é abrir a grande ferida narcísica, é ser expulso do paraíso da alienação para subir a cruz da reconciliação. Então, aquele que a gente condena, aquele que a gente supera, aquele que a gente subjuga, também é uma parte da gente, né? Os monstros que a gente enfrenta, tal como Nietzsche constatou, em algum momento você se vê pior do que o monstro que você enfrentou, porque o monstro é uma esfera sua. Por isso que o Nietzsche falava que quem combate monstros se torna um monstro ainda maior, quem combate demônios se torna um demônio ainda maior, porque se a gente vê para além desses véus, assim, o outro é uma representação de algo nosso também. Então a gente tem uma teia que nos conecta num certo sentido. Então eliminar assim, querer subjugar é subjugar uma parte sua. E para onde ela vai? Jogar fora, né? Para onde eu vou eliminar? Para a sombra, né? Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. Conhecer a tensão dos opostos é conhecer a própria cruz, símbolo da condição humana. Então, a força dos opostos, né? A tensão entre os opostos, que nos conecta em cima, embaixo, horizontal, vertical. O verdadeiro propósito da vida humana é humanizar as divindades que levam à inflação e à vontade bestial descrita por Schopenhauer e diferenciar-se delas. Então, aqui eu entenderia também como aprender a ser humano, né? A gente passa uma parte da vida tentando ser deuses, heróis, figuras mitológicas, e daí uma compreensão maior vem quando a gente entra em contato com a nossa limitação e tem a possibilidade de acolher, de ser humano, assim, gera
o grau de sabedoria, porque a gente não veio para ser Deus, assim, a gente tá, digamos que no mundo, e os deuses são sim fontes, frutos dos nossos complexos, dos nossos sonhos, das nossas aspirações. Eles cumprem o seu papel, assim, nos imbuindo, né, de um narcisismo. Daqui a 4 minutos termina, vamos continuar lendo. Então, graças aos deuses, assim, a gente traz esse sentimento de inflação. A inflação traz uma mobilização, levam a acreditar e constantemente é uma desinflar, assim, que seria essa descida compensatória. Acreditei que eu era um deus, subi, agora eu desinflo, eu vou abaixo do humano, me sinto abaixo de humano, né? Foi pro inferno, né? Do céu ao inferno. Então tem esse movimento da alma que acende o ser humano e leva também a essa inflação que traz uma mobilização, que mobiliza muitas pessoas para o bem e para o mal. Aqui não tem moral, por isso a gente fala, a alma ela é amoral, no sentido de que não obedece à moral humana, assim, não é como eu prescrevi, como eu queria. Ela traz a esfera do desconhecido, do descontrolável. Temos uma visão coletiva de divindade que é unilateralmente bondosa e, por sinal, está sempre nos decepcionando. Perdemos o compromisso que tanto pedimos a Deus que tenha conosco, porque nós quebramos o compromisso com Ele. O homem voltou o espelho para si próprio e se identificou com as forças do self, passando a achar que eram somente dele, deixando assim de espelhar Deus e servir de espelho para ele. Então acabou a dialética ego e self. Aí, que o homem é a imagem, o ego é a imagem e semelhança, e o self, Deus precisa do homem também para existir, para nascer, para estar nesse mundo. Então, essa dialética do espelho, esse eixo que precisa ser mantido. Se o homem rompe, olha para o espelho e acha que ele é Deus, assim, vai para esse estado de inflação que também leva a esse sofrimento que seria desinflação, o complexo de inferioridade, em detrimento da superioridade, do querer ser Deus, né? Do querer ser maior do que se é, em busca do seu real tamanho, de sua real face, do seu espelho.